Jeová, Deus e vida e de vitória. Jeová, Deus e paz, Deus e glória. Jeová, faz mudar a tua história hoje aqui. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja multiplicada sobre a sua vida nessa noite. Os céus possam lhe alcançar. Louvado seja Deus. Você que está chegando aí, compartilha essa live. Com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Glória ao nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. Minha irmã Emanuele. Glória ao nome do Senhor Jesus. A letra e o papel não pode descrever. Glória a Deus. É isso aí. Sempre aparece primeiro o ventilador, depois aparece o profeta. É para dizer que o profeta não vai ficar no calor. Depois aparece o ar-condicionado, É. a nuvem. Pai do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu evangelista. Homem, eu estava dormindo, viu? Já estava dormindo, hein? Estava Eita, dormindo. cheguei agora. Nem Ah, jantei, já vim direto para lá que já estava no horário. aquilo me acordou de repente, eu olhei pro relógio e digo, eita, rapaz, falta 1 minuto para ele entrar. Aí quando eu Deu uma, levanto que vou para aqui, eu digo, tô entrando agora, eu digo, rapaz. deu uma pescada quando É, lembrou do compromisso. Amém. Que bênção. Tá, vamos mandando um aviãozinho aí pro pessoal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E vamos embora para o que interessa, né? Vamos bora. para aí uma palavra dos céus, nosso coração, como diz os profetas mais tipo João, né? Curto e grosso. Vamos ser curto e grosso nesta noite. Tem uma palavra também aqui ardendo no meu coração. Não sei se eu entrego. Eu vou ver se o senhor não entregar tudo, eu entrego o resto aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu só vou falar 5 minutos. Hoje eu vou receber. Não vai entregar. Rapaz, entregue tudo. Não, não, hoje Entregue eu vou. tudo. Entregue Que tudo. Jesus, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu Cadê? pedi estar aqui para um abençoadinho, mas ele não apareceu. Mandar, deixa ele dar uma palavra, mas hoje é nós. Hoje é o senhor entrega e eu completo. Cadê minha irmã? Rapaz, a tua irmã trouxe ela agora de Surubim, chegou dormindo. Ô, Graças a glória. Deus. Essa Deixa a minha vontade. irmã, tava cansada, deixa ela. Amanhã a gente vai, tá meio doentinha, amanhã a gente vai sair cedo. Aí foi bom eu ter dormido logo, porque aí não dá trabalho acordar amanhã. Aí quando ela escuta que eu tô na live, ela fica só se esticando por ali. Aí, é meu irmão. Aí eu digo, vem ver, aí ela fica com vergonha. A nossa irmã Emanuele botou cantando sem um violão, Eu emprestei meu violão preto, que tem a corda, né? Mas eu emprestei para um rapaz que estava aprendendo, um jovem aqui da nossa igreja, um adolescente. E tô sem hoje. Tem dois aqui, mas tá sem corda. Eles são Tudo bem certo. velhinhos. Não serve, né? Não serve. Melhoras para Mariana. Amém. Amém. André, tu começa e eu termino, ou eu começo e tu termina? Olha, eu acho que um assunto vai entrar no outro. Eu não sei nem qual é o assunto que entrou, que chegou no seu coração, mas eu acho que um assunto vai entrar no outro aí. Eita!
Já É, começou, hein? Já tá entregando, já tá revelando. Já. um assunto vai entrar no outro. A paz do Vai. Senhor para todos, graças a Deus, glória para Jesus. Eu tenho a alegria, tenho o prazer de mais uma vez estarmos aqui. Somente Deus é quem nos dá esse privilégio para a glória do nome de Jesus. Eu tenho um texto que foi voltado ao meu coração desde a semana, vamos dizer, desde a semana passada. A semana passada a gente falou de um texto, outro texto, e esse texto já estava ali quietinho. E é gostoso. O texto é gostoso. Eu poderia dizer os evangelhos, né? Porque fala em Mateus, fala em Marcos e fala em Lucas. Vamos ler Lucas. Eu gosto muito de Lucas. A escrita de Lucas parece que é mais completa, né? Lucas, capítulo 4, versículo 39. Eu estou até sem óculos. Será que eu vou conseguir ler? Meu Deus, ajuda teu servo, Jesus. Eu estava, assim que o nosso pastor confirmou que a gente ia estar, ele ia sair para fazer as visitas, eu digo, eu vou logo me preparar aqui, porque se caso não tiver, a gente deixa guardado. Capítulo 4, versículo 39 diz assim, É Marcos ou Lucas? e Lucas Lucas. 4, 39. Amém. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantou-se logo, servia-o. Eu A acho minha que versão diz, passando a servi-los. A minha versão diz. é o que diz em Mateus e é o que diz em Marcos. Assim, só muda a colocação de servir ou servia-os. Mas o que me acha na atenção é servir. Antes, ela não servia porque estava doente. Estamos falando da sogra de Pedro. Se começarmos a ler o versículo anteriores, esse que é o 37, está falando que Jesus sai da sinagoga e vai direto para a casa de Pedro. Não expressa aqui, não expressa que Pedro chamou. Mesmo na história, os historiadores não diz que foi convidado por Pedro aí na sua casa. Não fala. Fala que eles foram para a casa de Pedro. E quando chegou lá, encontrou a sogra de Pedro com febre. A gente vai descobrindo na leitura e entendendo que febre é simplesmente um sinal que algo está errado. Está com febre. Está gripado? Não. Está com dor de cabeça? Não. Está com algum. Não. Quer dizer, tem alguma coisa interna que está errado. E a febre é o que está mostrando que está errado. Porém, não sabe o quê? Quando a gente leu aqui em Marcos, que leu Mateus, que leu Lucas, a gente via que a palavra e ela
já curada, passou a servir a Jesus. Esse servir a Jesus não é vou ser crente agora, porque ele me curou. Foi dar a atenção que Jesus precisava. E um historiador diz que ela passou a tratar Jesus como um dos melhores da visita. Vê? Passou a tratar Jesus como um dos melhores da visita. Antes, ela estava deitada na cama com febre. Jesus chegou. Jesus se apresentou e não esboçou nem nada nela. Ela não disse nada. Mas, quando o que estava interno foi resolvido, ela viu-se na obrigação de servir bem, tratar bem a Jesus. No linguajar figurado, quando o espiritual interno foi resolvido, ela passou a servir a Jesus bem. Ela passou a tratar Jesus como excelência. Porém, o interno foi resolvido. O que é que a gente entende numa linguagem dessa? Febre não se vê, febre se sente. Febre não se vê, não se pega, não sabe nem de onde vem. Porém, os médicos vão procurar em diagnóstico, exame de sangue, isso, tomografia, para saber o que é que está causando a febre. O que é que está causando a febre? É interno. É uma reação do corpo. Febre é a reação do corpo que alguma coisa está errada. Mas não sabe o que é. Uma outra coisa que a gente chama-nos a atenção é que Jesus não perguntou. Foi o quê? Tu comeu o quê? Tu está com o quê? Jesus não perguntou. No texto de Marcos diz que Jesus tocou. Ó, tocou nela. Mateus diz que Jesus estende a mão e repreende. Repreende. Lucas expressa dizendo que Jesus foi a ela e ela ficou curada. O que é que está em oculto? O que é que está em oculto na sua vida que ninguém sabe, porém te deixa doente? Porém te deixa imobilizado ou imobilizada. O que é internamente em você que te paralisa, te deixa prostrado. O que é que ninguém vê, mas está em você, que te deixa sem fazer a obra. Preso em cima de uma cama. Ó, ninguém vê febre. Ninguém sabe, a princípios, o porquê dessa febre. Mas estava em cima da cama, sem fazer a obra, sem servir bem, sem tratar bem, sem parado. Eu acredito que Jesus, para não divulgar, isso é pensamento meu, para não expor o que está interno, usa o verbo lá, repreender, quer dizer, deu autoridade àquilo que estava internamente imobilizando a sogra de Pedro. E quando ela se sentiu livre, ela serviu a Jesus. Se a gente pegar a Bíblia arqueológica, vai dizer que ela fez a melhor comida, porque Jesus tinha ido para a casa de Pedro participar da refeição. Porém, quem preparava
estava doente. É tanta coisa que a gente junta, né, no texto, e a gente vai observar que nos dias de hoje tem pessoas com problemas internos, calados, ocultos, que precisa ser resolvido por Jesus, que precisa ter o toque de Jesus, que precisa estar à frente de Jesus para ser liberto, para servir melhor, em excelência a Jesus. Quantas pessoas que vivem hoje presa? Por quê? Coloca uma desculpa sempre por causa disso e daquilo que, se for olhar a desculpa que ele está dando para o que não está fazendo, não teve desculpa. Essa é a noite de você voltar a fazer e fazer com excelência. Talvez você esteja nos assistindo já com lágrimas nos olhos, pensando era para mim fazer melhor, e por causa de um mínimo que para Deus é nada, eu não estou fazendo. É interno. A situação, na linguagem figurada bíblica, é espiritual. E você chega a chorar, você chega a acreditar, você tem esperança de voltar a fazer, e o mínimo na tua vida internamente te prende, te deixa imobilizado na obra, não te permite a se levantar, a prosseguir, a fazer, a exercer a função que Jesus te determinou fazer, e você fica parado e já vai passando dias, já vai passando anos, já vai passando décadas, e você prostrado e ainda a febre aparecendo, torna todos os dias. Você hoje pode ser liberto. Você hoje pode voltar a servir Jesus com excelência. Você hoje pode voltar a tratar Jesus como ele precisa ser tratado pela tua alma. Veja, se levantou logo, e logo serviu-lhe, ou o serviu, ou serviu-os, porque não estava só Jesus ali. O teu problema não vai ser divulgado. O teu problema não vai ser detalhado. O teu problema não vai ser exposto. O teu problema não vai ser divulgado às quatro esquinas do mundo. Mas eu tenho certeza, Jesus, ele vai repreender esse mal que ocultamente tem te imobilizado, que você não faz a obra, que você não pratica aquilo que Jesus determina para você praticar. E você diz que tá bom, amanhã vai ser melhor, e é a mesma coisa. Essa febre espiritual vai sair hoje, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus tem prioridade na tua vida, e o sangue de Jesus quebra a cadeia, quebra a algema, quebra o que estiver te prendendo, e essa febre vai desaparecer no nome de Jesus, e você vai voltar a fazer a obra. Eu creio nessa palavra, eu creio no poder da palavra que vem do céu para nós essa noite, porque há poder no sangue de Jesus. Será que Jesus vai te ver todo o tempo insatisfeito, com febre, e ele não vai fazer nada para que você o sirva melhor? Jesus está pronto para curar internamente, lá dentro que ninguém vê. O que está lá dentro que ninguém percebe, que ninguém nem sabe o que foi que houve. Receba a cura no nome de Jesus. Seja curado essa noite em nome de Jesus. Que a unção do Espírito Santo desça sobre a tua vida. Que você possa ser curado, liberto dessa doença interna. Que médico nenhum descobre, que não tem como resolver. O Espírito Santo pode te curar agora. Creia. Não é só eu falar, é você crer. E receber a palavra e tomar posse e dizer, eu creio e recebo em nome de Jesus. É necessário que você venha servir melhor.
com febre, sem febre, sem nada interno, sem nada em oculto. Que haja a libertação. E após a libertação, uma prioridade para Jesus. Que o Espírito Santo se aposse de você de uma forma geral. Geral. Febre, saia em nome de Jesus. Doença espiritual, problemas espiritual, saia em nome de Jesus. Que você possa ser curado, curada espiritualmente essa noite. Quem estiver presente vai ver que você está curado. E a sua reação será notório para todos que te conhecem, te conheceram, te conhecem e te conhecerá. Porque haverá mudança. Porém, receba de Deus a cura espiritual interna no nome de Jesus. Pastor, deixa um pouquinho para amanhã. Glória a Deus. Palavra boa, palavra profética, palavra exortativa. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e cada um que ouviu, guarde e pratique, né? O nosso Deus, Ele é Deus que vai no oculto e no escondido. Seja onde é que for o problema, Deus sabe. É isso? Nosso irmão Jorge Luiz, lá de São Paulo, está colocando a paz, Senhor Jesus. Falou em Jorge, apareceu outro Jorge Cristina. Irmãos, eu queria aqui deixar um texto para nossa reflexão, logo em seguida o nosso evangelista André ora pelo pessoal que está conosco nessa live. Glória a Deus. Josué capítulo 3 e o verso 6. Eu vou ler para a gente não tomarmos muito tempo. Josué 3:6 diz assim. Glória a Deus. Verso 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso, ou no meio de nós, ou no nosso meio, algumas versões. Verso 7 diz assim: então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Glória. Todos nós sabemos que Josué ele é o substituto de Moisés, né? Foi uma escolha de Deus. Foi uma escolha de Deus. Eu creio que se o povo é questionado acerca de quem substituiria Moisés, a resposta seria Josué, sem sombra de dúvida. Porque Josué era o braço direito de Moisés. Josué, ele estava ali nas batalhas, na retaguarda, estava com Moisés em todos os momentos, né? A partir de Êxodo, capítulo 17, você vai ver a forte atuação de Josué. Enfim, aprova a Deus retirar Moisés e colocar Josué em cena como líder de Israel. E o que me chama a atenção é que se você ler Josué capítulo 1 e o verso 17, se não me falha a memória, verso 17, olha o que é que diz. Verso 16, então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenastes, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti.
tão somente seja o Senhor, o teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Entendeu? Observe que Deus escolhe Josué, coloca na liderança e o povo aceita. O povo achou legal. Só que o povo falou para Josué, olha, a gente vai te obedecer da mesma forma que nós obedecemos a Moisés. Agora tem um porém, que o Senhor esteja com você. É o requisito. É um requisito para qualquer líder, na verdade, cristão, né? Mas é uma exigência que aquele povo fez para Josué. Mas enfim, capítulo 3, o verso 5, Josué recebeu direcionamento dos céus, ele está enfrentando o primeiro obstáculo. Na liderança agora, o primeiro obstáculo de Josué é o Rio Jordão, é o Jordão. Primeiro obstáculo. Primeira dificuldade que Josué vai enfrentar como líder de Israel é esse Jordão aí, ele tem que atravessar. O povo já está pressionando, olha, nós vamos te obedecer, agora que Deus seja contigo, viu? E não existe nada melhor, os irmãos sabem, nosso evangelista André, de o povo entender que Deus é conosco quando a gente vence assim umas batalhas, né, que surgem na nossa vida, a gente não queria, mas acontece, uma dificuldade, vence os obstáculos, né? Porque uma coisa é eu dizer, André é um homem de Deus, mas ninguém viu nada. Outra coisa é dizer assim, André é um homem de Deus porque alguém viu Deus usando ele para um momento, para um algo, para um propósito. Quando é realizado, antes as pessoas duvidam, mas depois as pessoas dizem assim, ali é homem de Deus. Ali Deus usou para isso, aquilo, enfim. Eu queria deixar aqui rapidinho 3 fases desse Jordão. 3 fases. Porque esse Jordão é o primeiro desafio que Josué vai enfrentar como líder. E eu vejo 3 fases nesse Jordão. Primeira fase é a preparação. Nós sabemos que a vida de um cristão tem altos e baixos. E a gente, quando tudo está bem, a gente esquece de continuar buscando a comunhão, continuar orando, continuar buscando a palavra, porque o dia mau pode acontecer para qualquer um. Desafios vêm para qualquer um, e principalmente para os que Deus chama para um propósito. Entendeu? Então, eu não posso enfrentar esse desafio sem me preparar. Quem vai me garantir a vitória é Deus. Então, esse preparo é estar em comunhão com Ele. É por isso que no capítulo 3, verso 5, Josué diz assim, santifica hoje, amanhã Deus vai te dar a vitória. Ou seja, primeiro o desafio, a primeira fase do desafio é a preparação. Não tente, tem a música do J Neto, né? Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar nem vai sair. Então, o primeiro desafio de Josué é o Jordão, e a primeira fase desse desafio é a preparação. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que está nos acompanhando aí. Como é que você tem encarado os desafios que você tem enfrentado no seu dia a dia? Está se preparando ou está indo de qualquer jeito? Com Jesus e a sorte, né? Seja o que Deus quiser. Tem muitos crentes assim, né? Seja o que Deus quiser. Será que é assim mesmo que nós devemos se comportar? Porque eu vejo que tem um grande desafio. Deus já prometeu que daria uma grande vitória. Porém, a ordem é: santifica hoje e amanhã Deus fará maravilhas.
aqui, só aqui, André, eu já poderia ir deixar o senhor orar, e eu ia deitar a minha cabeça no travesseiro e ia dormir tranquilinho, tranquilinho, porque eu já entreguei a mensagem de agora. Eu sei que tem mais as duas fases, mas só isso aqui, santifica hoje, que amanhã Deus fará maravilha. Deus já está não falando só, está bradando para muita gente aqui que está conosco e que até que vai ouvir depois. Porque a gente quer que Deus. Ó, eu tenho uma frase que eu sempre digo assim: não esperem que Jesus faça tudo sozinho. Eu faço a minha parte e ele faz a dele. Eu faço o possível, ele faz o impossível. Mas, acima de tudo, uma das nossas partes, uma das coisas que nós precisamos fazer é estar em comunhão com ele, é em santificação, é em consagração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando saiu hoje para o trabalho, você, quando saiu hoje para seus afazeres, resolver as coisas lá no mundo, lá fora, né? Você consagrou, acordou um pouquinho mais cedo, orou, leu a palavra, fez um devocional. Não, mas não quer vencer, não quer chegar de noite, mesmo cansado, mas dizer graças a Deus, mais um dia vencido. Como? Aí esse texto me ensina, eu me santifico e amanhã eu verei maravilhas. Ou seja, eu me preparo, eu busco a presença, eu me busco o revestimento e Deus me garante a vitória. Simples. E eu vou seguir porque eu não preciso, eu não tenho a tendência de tomar, eu não quero tomar muito tempo. Então a primeira fase é a preparação. Santifica hoje. Anota aí você que quiser anotar. Josué capítulo 3, verso 5. Segunda fase é a travessia. Se você ler o capítulo 4, o verso 15, ele vai falar de 12 pedras, que 12 homens foi uma ordem de Deus. Cada tribo, um representante, passasse e pegasse uma pedrinha, uma pedra, porque lá na frente alguém vai perguntar, os filhos de Jesus vão dizer, que é isso, pai? Que é isso, sacerdote? E eles iriam dizer, foi porque Deus nos fez atravessar esse Jordão a pés enxutos. Isso aqui é um memorial. Quando eu falo de travessia, eu não falo de algo que é fácil. Porque primeiro, Deus disse que começa a andar em direção. Depois o mar vai se abrir, o Jordão vai se abrir. Então já vai fé na história. Tem que ter fé. Agora, além de ter fé, tem que ter coragem. Porque atravessar também não é fácil. Entendeu? Mas o Senhor deu a ordem, atravesse. Eu vou abrir o mar. Creia. Em outras palavras, Deus está dizendo, Josué, vocês precisam acreditar e se esforçar. Entendeu? E outra, pega as pedrinhas, vai servir como memorial. Eu acho, André, que a preparação é importante, mas o esforço também para atravessar. Tem que ter coragem, entendeu? Não é só ficar aí querendo se esconder na barra da saia de ninguém, na barra da calça de autoridade eclesiástica, não. Tem que ter esforço, tem que orar, tem que ler Bíblia, mas tem que ir à luta também, entendeu? Então a gente tem que se esforçar. E durante essa travessia vai gerar um memorial. Um memorial. Porque todo esforço, toda luta, todo desafio que a gente enfrenta, irmãos, deixa marcas, deixa algo que é como um memorial na nossa vida. Você lembra Davi, quando enfrentou o urso e o leão? O texto não dá detalhes, mas eu creio que havia um memorial sobre a vida de Davi, marcas. Que a Bíblia não diz, eu não posso afirmar. Mas eu posso, na minha mente fértil, vamos dizer assim, eu posso imaginar, porque quando Davi chega para Saul, Saul vai meio que repreender, dizer, rapaz, tu é criança, tu é um moço, aquele camarada desde pequeno é preparado para a guerra. Eu fico imaginando Saul dizendo assim, tu presta atenção no tamanho daquele cara que tá lá embaixo, gritando.
Tu já parou pra pensar? Rapaz! Aí Davi diz assim, olha, eu pastoreava as ovelhas do meu pai, vinha um urso, eu lançava a mão dele e tchau. Vinha um leão, do mesmo jeito. E o Senhor me deu vitória. Entendeu? Ou seja, ele lutava, mas o Senhor dava vitória. Eu luto e o Senhor dá vitória. Só que essas lutas vai gerar no crente um memorial, marcas, cicatrizes, porque essa segunda fase de atravessar exige esforço. E muitas vezes esse esforço traz dores, traz lutas. Só que isso é um memorial para amanhã. Eu dizer assim, olha, Deus me fez chegar aqui porque eu tive que atravessar, eu tive que enfrentar, eu tive que me esforçar. A glória é dele. Não para dizer que é o meu esforço. Eu não posso dizer que é a minha habilidade. É ele que me concedeu. Mas se eu ficar sentado olhando as coisas acontecer ou esperando acontecer, não vai gerar memórias, não vai gerar vitórias, não vai gerar honras. Então eu tenho primeira fase, preparação, segunda fase, o enfrentar, o atravessar o Jordão. E a terceira e última fase é a comemoração, é a gratidão. Porque a pergunta é: o povo atravessou sim ou não? Com certeza, Deus prometeu, o povo fez a parte deles e Deus fez a dele. Entendeu? Você sabe por que nós não desfrutamos mais do sobrenatural? Porque nós paramos de confiar na soberania de Deus, na autoridade, no poder que Ele ainda faz. Nós não confiamos, não lançamos nele confiança, por isso nós não desfrutamos de mais ainda de sobrenatural. Entendeu? Então o povo se prepara, o povo decide encarar a situação, voltar atrás, correr, fugir dessas limitações que surgiu na tua frente. Nunca será a melhor opção. Encare. E encarar com as orientações de Deus é melhor ainda. Porque eles estão encarando com as orientações de Deus. Aí é certeza de vitória. Então, se você se preparar e você enfrentar essas dificuldades, pode ter certeza que você vai lá do outro lado comemorar o que Deus vai fazer em você e através de você. Essa é a minha reflexão, essa é a minha mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu repito, leia o capítulo 4, que você vai ver, se não me falha a memória, o capítulo 4, o verso 16, 17, eu não lembro. Mas você vai lendo que você vai ver o povo dizendo: Josué, nós somos contigo. Nós estamos contigo. Em outras palavras. Porque no capítulo 1, o povo diz, tipo assim: olhem, eu vou, viu? Nós vamos lhe obedecer. Agora que Deus seja com você. O povo tá meio que, né? Cuidado, viu, José? Aqui no capítulo 4 não é mais assim, não. As palavras são a mesma, mas o sentimento é outro. Nós vamos contigo e que o Senhor seja contigo, porque nós vimos o que Deus fez. Sabe por quê? Porque depois da vitória é fácil reconhecer quem é homem de Deus e quem não é. Antes é só dúvida, só incerteza. Mas quer que eu entregue uma palavra profética sobre a tua vida? Você vai se preparar, Deus vai fazer você atravessar, e até quem não acreditava vai ver que Deus é na tua vida e vai dizer que você é homem e mulher de Deus. Simples. Aí eu repito, você vai se preparar, você vai atravessar e você vai cantar o hino da vitória. Amém. Eu finalizo com essas duas palavras proféticas. Você vai se preparar, vai atravessar e todos vão ver que Deus é na sua vida. Você vai se preparar, você vai atravessar e você vai cantar o hino da vitória. Deixa eu só entregar mais só um puxadinho de orelha. Deus não tem compromisso com preguiçoso. Deus não tem compromisso com aqueles que estão esperando, se balançando e ver as coisas acontecer. Mas se você determinar uma consagração sobre a sua vida, se preparando para os desafios, pode ter certeza, assina aí e manda aqui o carimbo. Tem vitória de Deus sobre a tua vida. Amém?
Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Evangelista André, o senhor está com a responsabilidade de orar por esse povo, viu? Já que está por aí, o Simão Jorge está por aí, deixa eu ver quem mais. Enfim, ora pelo povo aí, depois manda um alô para esse Você povo. bem, você bem ousado, tá? Eu vou ser ousado. Eu quero saber, nessa hora, se tem alguém que ouviu a palavra e quer uma mudança de vida. Olha aí. Forte, viu? Falou da cura interna, da sogra de Pedro, a reflexão cura interna, cura espiritual, e falou de preparação. Quer dizer, já está curado, se prepare para a vitória. Eu quero saber se tem alguém que recebeu as duas palavras e que é nesse momento fazer a sua decisão, tomar partido com Cristo. Eu não sei onde você está, eu não sei como você está, como você iniciou assistindo essa live, o que já começou a mudar na tua vida. Eu só tenho mais uma coisa para te dizer. Deus está aguardando você se posicionar para fazer. O pastor falou que tem o possível é para nós e o impossível para Deus. Porém, é para ser feito. E ele só vai fazer quando você se posicionar. Eis-me aqui. Aí ele faz. Verdade. Palavra, você já sabe que é com você. Eu não vou estar aqui. É tu, não. Você sabe que é você. Você sabe da sua necessidade. Você sabe do que você precisa. E você sabe muito bem que você precisa trabalhar. A febre espiritual está te mobilizando. Não está deixando você se preparar. Não está deixando você ir para a luta. Não está deixando você enfrentar os desafios. Porém, você precisa de cura interna. Você precisa de cura espiritual. Você precisa de curas que só Jesus pode curar. Porém, você tem que se posicionar. Creia na palavra. Haverá cura espiritual. A carne está pagando em cima da cama, imobilizada. Porém, tem a obra para fazer e por causa da cura interna, você está parado. E Deus não te chamou, Deus não te criou, Deus não te escolheu para você estar parado, não. Se mobilize, se apresente e receba a cura espiritual para fazer a obra. Vamos orar. Te louvo, te glorifico, te exalto pela tua grandeza, pelo teu amor, pela tua manifestação de conhecimento, Senhor, e pela tua palavra. Ó Deus eterno, santo, justo e poderoso, tu sabes, Senhor, quem recebeu e quem precisa da cura interna, quem está preparado e quem está se preparando para os embates da vitória de amanhã. Pai santo, justo, ó Senhor, tu sabe que muitas vezes está calado, está com problema que só tu vê. Vai neste momento, Senhor, neste coração e toca, Senhor, da mesma forma que tu tocaste a sogra de Pedro, da mesma forma que tu repreendeste a febre ou algo interno na vida dela, faz na vida desse teu filho, na vida da tua filha, para que o teu nome venha a ser glorificado. E que todo algo interno que está proibindo o teu filho e a tua filha, Senhor, de fazer a obra, que parte em retirada no nome de Jesus. Que a tua filha se prontifique em voltar em fazer a obra. Que o teu filho se prontifique em aceitar, Senhor, e fazer a tua obra.
Ó Deus, dá-nos mais da tua graça. Dá-nos uma noite cheia e coberta da tua presença. Que o sono reparador, Senhor, venha cair sobre nós. E que possamos amanhecer te louvando e te glorificando um novo dia e te agradecendo por tudo. Eu te peço essas bênçãos, crendo no nome santo de Jesus. Amém. A bênção, Amém. pastor. Glória a Deus. Deixa eu logo tirar um print aqui, para nós postar aquela velha rede social, né? Olha, de novo o senhor sabe que foi fechado. Glória. Que o amor de Deus, graça e a Amém. paz do nosso Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus, com especialidade cada vida que esteve aqui conosco na live, que está conosco, que todos digam, Amém. semana que vem, Pastor, se Deus tamo junto. quiser, nós vamos estar aqui novamente para glorificar o nome do Senhor Jesus, né? Sempre possa ser que não seja com muito tempo, mas a gente aparece sim, nem que seja 10 ou 20 minutos, a gente dizer que Jesus é grande. A gente divide 5 para mim, 5 para André. Deus abençoe Amém. todos, em nome de Jesus. Amém.